O rompimento é uma das formas mais comuns de se entrar em operações no mercado financeiro, mas o que a maioria dos traders não sabem é a hora certa de entrar ou simplesmente eles não estão entendendo o que está por trás do movimento desse tipo de rompimento do mercado. E hoje aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar trades em rompimentos. Você vai aumentar em muito a sua taxa de acerto, você vai melhorar muito a qualidade das suas negociações depois desse vídeo aqui. Então, cara, vamos lá? Vamos deixar o like aí. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aí que toda semana a gente publica conteúdo sobre mostrando a verdade sobre o mercado financeiro. Vai rolar uma sequência de vídeo aí de análise técnica avançada, então se você quer aperfeiçoar o seu trade aí, não se esquece de já deixar sua inscrição aí no canal. Beleza? Vamos que bora aqui pro vídeo? Olha, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui muito interessante. Eu vou só mostrar aqui o processo de como que a gente consegue e começa, né, a filtrar os melhores trades e rompimentos, as regiões de melhores operações aqui no mercado financeiro. Eu dividi esse processo em três partes, tá? Esse processo ele foi dividido em, na verdade, três etapas. Não vamos botar três passos, não. Enfim, três etapas. E a primeira etapa, é claro que ela tem um pouco do que, na verdade, tem um pouco não, ela tem um fundamento da pivot. Então, eu utilizo o fundamento da pivot para identificar as melhores operações de rompimento, que eu negocio rompimentos, e eu vou te mostrar aqui dois cenários de entradas, onde a entrada dá errado se você não seguir esse processo, e outro em que onde a entrada teoricamente daria certo. É claro que toda estratégia ela tem uma situação onde ela começa a falhar, mas a taxa de acerto ela é muito alta e você só tem que ter paciência, tem que saber alinhar ali seu comportamental, controlar um pouquinho a ansiedade ali para poder começar a ter uns resultados legais. Tá? A maioria dos resultados do mercado financeiro não é nem a questão da estratégia, é mais a questão emocional, aquela ansiedade ali de estar querendo abrir a negociação. Então, esses são um dos pontos que mais atrapalham as pessoas na hora de estar negociando e principalmente atrapalham na hora de se desenvolver como um trader consistente. Beleza? Então vamos lá? Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa, a gente vai identificar regiões de força do preço. Deixa eu diminuir aqui, né? Porque senão vai ficar ruim. Identificar regiões do preço através dos pontos de pivô. E aí eu vou ditar os três passos, as três etapas aqui, eu vou ditar essas três etapas e depois eu vou te mostrar isso aqui no gráfico, beleza? Aí essa segunda etapa eu vou te mostrar como é o processo de identificação de força. Aí isso aqui a gente vai para o gráfico. E a terceira etapa, eu vou te mostrar as confirmações e não confirmações. Show? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui. A primeira coisa é identificar as regiões do preço através dos pontos de pivô. Ou seja, a gente vai entender como é que está o comportamento do preço. Lembra lá no começo do vídeo, eu falei que muitos traders eles não sabem identificar como é que está o movimento do preço. Então, você precisa identificar qual que é a região que o preço está, o que o preço tende a fazer, se é uma região de força, se não é, quando é que essa renovação ela vai ser encontrada. E aí, quando a gente começa a encontrar o passo 1, automaticamente já vai encontrando ali o passo 2. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui. E aqui eu vou pro... Cara, aqui eu vou pro SDJPY, tá? A gente tem esses comportamentos aqui. Tem identificação do ciclo de movimentação do preço, que é uma coisa que eu sempre faço, tá? E é uma situação que me deixa confortável para poder operar. Esse aqui é o ciclo de referência. E através da ferramenta de Fibonacci de expansão, eu venho encontrando aqui os próximos ciclos, né? Até lá em cima também a gente tem outro tipo de ciclo de movimentação. Isso aqui me identifica que o preço, lá no longo prazo, a tendência dele é subir. Tá? Então, tipo, o próximo ano aí a gente pode ter boas oportunidades de continuação de tendência de alta aqui, a renovação da força compradora, mas a gente tem bons indícios aqui, tipo o STPY, ele no longo prazo ali, ele tende a subir. Beleza? Então, só com essa informação aqui eu já tenho muita coisa a ser dita aqui o STPY. Mas como é que eu vou começar a identificar as regiões de força através dos pontos de pivô? Vamos lá. A primeira coisa, a gente vai passar a encontrar o cálculo do ponto de pivô. Então, como é que a gente faz o cálculo do ponto de pivô? Eu já ensinei isso várias vezes, eu vou ensinar isso aqui só uma vez, para o vídeo não ficar muito longo. Simplesmente você vai começar a somar a região de suporte e a região de resistência, vai dividir por 2 e assim sucessivamente. Vamos pegar aqui 152,014 mais 1.125,945 e vamos dividir por 2, eu vou ter 138,980. Vou só trazer minha calculadora para cá.
Então, vou pegar aqui o 138. 980. Então, essa região é a minha primeira região de identificação no ponto de pivô. Isso aqui também me diz muita coisa. Tá? Olha como é que o preço está acima desse ponto de pivô aqui. Ó. Pô, o preço acima desse ponto de pivô, a força é compradora. Então eu já começo a entender como que é o comportamento do preço através do cálculo dos pontos de pivô. Então esses pontos de pivô são essenciais para a gente poder identificar os melhores trades em rompimentos. Show? Eu vou começar a calcular os pontos de pivô dos pontos de pivô. Eu continuo calculando os pontos de pivôs ali até o final. Até mais ou menos perto de onde o preço está ali para eu poder entender como é que está o comportamento atual do preço. Vamos lá, vamos pegar o resto aqui. 138.980 mais 152.014. Vou dividir por 2. Hugo, por que tu não pegou lá embaixo? Porque o preço está acima desse ponto de pivô. Então eu quero calcular os pontos de pivôs daqui para cima. Não quero calcular daqui para baixo, porque o preço ele não está aqui embaixo, ele está aqui em cima. Então por isso que eu estou calculando os pontos de pivôs lá para cima. Beleza? Então olha só, eu tenho 145.497. Vou pegar aqui o 145.497. 497. Vou calcular outro ponto de pivô aqui também. Opa. 497. Show. Aí eu vou pegar o 145.497 mais 152.014. Vou dividir por 2. 148.756. 148.756. 756. Então, olha só como é interessante. Aqui eu já começo a falar, pô, já estou concluindo o meu passo 1. Já identifiquei ali o preço está exatamente paradinho ali no ponto de pivô. Vou aqui no gráfico semanal, eu consigo entender que tem uma acumulação entre esses dois pontos de pivôs aqui. Então, o que isso aqui está me dizendo? Eu tenho uma perca de força compradora aqui. O que quer dizer que as vendas ficam melhores do que as compras? Cara, ficam melhores nessas regiões aqui, ó. Nessas regiões aqui vale a pena comprar, assim como também nessas regiões nessas regiões vale a pena vender, assim como nessas regiões aqui vale a pena você efetuar negociações de compra também. Então, como é que eu consigo identificar aqui? Agora, eu vou começar a identificar o passo 2. E o passo 2 é o quê? A gente vai mostrar o processo de identificação de força. Olha como é que está o preço aqui agora e como é que eu consigo identificar esse padrão de força do preço. O preço, para renovar a força, ele tem que romper esses pontos de pivô. Então, rompendo os pontos de pivô, eu tenho a renovação da força. Se fosse numa tendência de alta, ele rompendo o ponto de pivô, eu tenho a renovação da força compradora. Se for numa tendência de baixa, se ele romper o ponto de pivô, eu tenho uma renovação da força vendedora do preço. Então, é muito simples de entender esse conceito. Tá? E tem que ficar muito claro na sua mente, porque é esse entendimento que te dá se é para você comprar ou se é para você vender. Sem esse entendimento, você não consegue identificar qual que é o melhor tipo de operação, e aí muitas das vezes você vai negociar no achismo, vai negociar ali no eu acho. Muitas das vezes a gente se emociona. Olha um candle ali, um candle de alta aparecendo muito forte, aí, vou comprar, vou comprar, vou comprar. Quando na realidade, vamos imaginar que você está aqui próximo, né? Você vai comprar na emoção aqui, o preço chega aqui, depois volta, e aí você toma stop e fala, pô, foi só eu entrar na operação e o preço me estopou. Então, muitas das vezes não é isso que acontece. O preço não está de olho na sua operação. O preço está de porque simplesmente você não soube identificar as melhores regiões para poder executar a negociação e se emocionou na hora de abrir a operação. O que isso aqui está me dizendo? Que quando o preço romper esse ponto de pivô, eu tenho a renovação da força compradora. O que acontece aqui? Hugo, vale a pena eu executar compras aqui? Não vale. Por quê? Porque o preço está próximo ao ponto de pivô e se não fechar acima desse ponto de pivô, Hugo, onde é o fechamento? Lá no gráfico diário. Tem que ter o fechamento acima dessa regiãozinha aqui, ó. Fechou acima dessa região do ponto de pivô, eu tenho uma renovação da força compradora para a gente poder continuar negociando. Se isso não acontece, o que vai acontecer? O preço ele vai continuar dentro desse ciclo aqui. E aí pode ser que a venda fique boa? Pode, né? Porque a gente está vendo que o preço chegando aqui ele tende a retornar. Né? Mas fica um pouco mais agressivo. Só que você pode entrar com um lote de negociação mais reduzido nas suas operações. Essa confirmação acontecer aqui no gráfico diário. Eu vou esperar o fechamento do gráfico diário acima dessa região. Fechando acima dessa região, cada que é um verdinho, né? Fechando acima dessa região, eu tenho uma renovação da força compradora.
Aí eu volto a negociar comprado. E agora o que falta? Falta o passo 3. O passo 3 é o passo onde a gente vai começar a identificar os pontos de entradas aqui, né? E aí eu jogo aqui no gráfico M15, que é meu gráfico operacional. O que a gente pode fazer? Aqui no gráfico M15 a gente pode ver que tem já uns rompimentos acontecendo. Mas esses rompimentos aqui, eles não são tão ideal para você executar a sua negociação. Tem que ter o fechamento do gráfico diário acima dessa região, porque são esses fechamentos que dá a renovação da força. Vale a pena entrar em situações dessas aqui? Cara, se você for muito emocionado, quer ser extremamente agressivo, vale, né? Mas a gente pode ver, ó, que nem sempre funciona. Então a taxa de acerto ela vai diminuir um pouquinho, do que quando você tem um pouco mais de paciência aqui para esperar esse fechamento do gráfico diário, executar a sua negociação. E se você está pensando que eu vou perder oportunidades aqui se eu não executar a minha operação sem confirmar aqui, cara, na maioria das vezes você está se emocionando. Então não é que você vai perder, você está simplesmente esperando uma definição de movimentação do preço ali. Então, depois que tiver o fechamento acima dessa região do ponto de pivô, aí você pode executar negociações de compra aqui tranquilamente. O separador de período, e aí me dá mais ou menos onde vai ser o fechamento aqui. Então aqui vai fechar, ó. Aqui vai fechar o dia. Eu estou no gráfico M15. Quando fechar aqui, o candle tem que estar aqui em cima. O candle estando aqui em cima, aí eu vou ter a confirmação da renovação da força compradora. Então, tendo essa confirmação da força compradora, eu vou começar a operar comprado. Então, o que eu vou fazer aqui nas operações de compra? Eu vou esperar o fechamento, aí aqui no próximo dia, não dá para falar. Aqui no próximo dia, eu vou esperar a formação de um canal. Na hora que esse canal se formar, eu entro no rompimento desse canal. Por que eu vou entrar no rompimento desse canal? Porque aí eu vou ter confluências. Confluência do rompimento do ponto de pivô, com a confirmação do fechamento, e o rompimento do canal. O que eu gosto de fazer? Muitas das vezes, se o preço fechar próximo à máxima do dia anterior, eu gosto de esperar esse canal ser formado aqui e romper a máxima do dia anterior. Aí eu tenho uma confirmação que o preço ele vai tender a subir, pelo menos ali uma oportunidade de não perder a ordem, eu vou ter. Colocar uma ordem ali no 0 a 0 vai me apresentar essas oportunidades de negociação. Então eu tenho esse comportamento, eu gosto muito de esperar o fechamento do gráfico diário. O que a gente pode fazer também? A gente pode esperar o fechamento do mercado, formação do canal, pega esse canal aqui, faz a projeção de ferramenta de Fibonacci de expansão para cima, e quando ele romper 100% aqui, ó, ou 171,8, a gente faz a execução da negociação. Vamos imaginar esse canal aqui, ó. Esse canal como aqui, mais ou menos aqui. Tá melhor. 140 pontos tá bom. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse canal, vou imaginar que teve o fechamento aqui em cima. Vou pegar a ferramenta de Fibonacci de expansão. Faço essa projeção do canal aqui para cima, ver se tá certinho, tá certinho. E aí eu entro no rompimento aqui de 161,8. Dá mais ou menos próximo ali a máxima do dia anterior, que vale também executar esses pontos de negociação. Sem esperar o fechamento do gráfico diário aqui, a gente corre um risco maior de tomar stop. É claro que vai ter situações ou outra ali que isso vai acontecer, mas principalmente quando o preço estiver numa acumulação, vamos imaginar que o preço acumula aqui muito tempo, ó, fica acumulado aqui embaixo. Aí quando ele rompeu esse ponto de pivô, aí a tendência dele é subir. Tem o fechamento lá do gráfico diário, essas confirmações aí, você até pode executar essa negociação. Isso aconteceu aqui no Shao USD, ó. Aqui, ó. Eu até estava engatilhado aqui no código de entrada, acabei perdendo, tudo bem, não vou executar a ordem. Olha o preço acumulado abaixo do ponto de pivô aqui, ó. Teve rompimento do ponto de pivô, aí ele subiu, mas ele passou muito tempo acumulado. Então, quando tem essas acumulações muito grandes, não tem rompimento, ó. Não tem que ter rompimento. Essa acumulação, ela tem que ser toda aqui embaixo do ponto de pivô. A acumulação toda embaixo do ponto de pivô, aí é um indício que você pode executar a negociação com mais tranquilidade, até com mais chance de acerto nos seus pontos de entradas aqui. Então, são situações que você tem que levar em consideração e não tem que se emocionar. Tá? Se acontece, o preço vem daqui, ó, e rompe o ponto de pivô, naturalmente ele não iria subir do jeito que está subindo aqui. Ele iria fazer aquele movimento parecido aqui com esse da PY. Tá? Ele ia romper aqui, ó. Mas depois ia voltar, depois ia romper. Então tem que esperar o fechamento aqui do gráfico diário. Então são situações que a gente tem que ter para poder ter mais assertividade e tranquilidade nos pontos de negociação. Show de bola? Então esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha curtido. Ó, pô, deixa o like. Isso aqui é uma aula, cara. Isso aqui é um curso do mercado financeiro. Tamo junto? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.